Olá, pessoal! Um grande abraço já de início, assim, de muito contentamento, não é? Pelo resultado da primeira prova do CFO, que foi para bombeiro militar no domingo passado. Por que esse abraço, não é, em você que fez e você que vai fazer da Polícia Militar no dia 2? A gente está muito contente porque por aqui, pelo menos na nossa frente, História do Amapá, nós conseguimos alcançar o programa que a FCC apresentou. Eu estava olhando agora há pouco as questões, já está o gabarito preliminar à disposição do candidato, só que está muito pesado ainda, né, pessoal? A galera está reclamando aí, está muito pesado para poder baixar e imprimir, mas está lá, né? De repente o pessoal vai já acessando, aí vai ficando um pouquinho mais leve, e aí você vai ter acesso, né, a esse primeiro momento, e parece que muitos dos nossos alunos que nos acompanharam aqui conseguiram realizar as questões de História do Amapá, né, pelo menos a de História do Amapá foi muito bem apresentada por nós. Então, olha só, caiu sobre colonização da região do Amapá, caiu sobre os primeiros povoamentos, a questão lá do Cabo Norte, que a gente citou nas primeiras aulas lá atrás, aqueles viajantes, os primeiros viajantes que vieram para essa região aqui para explorar. Então, foi uma questão muito bacana. As tentativas de colonização estrangeira que está dentro do processo de colonização dessa região. Olha aí o que veio também lá, o contestado franco-brasileiro, não é? Contestado franco-brasileiro, que lá a questão que deve ser marcada é que o laudo suíço de 1900 determinou o fim do litígio, não é? Então, muito bem colocado aí, a gente trouxe isso para vocês, a questão veio aqui dentro da arbitragem internacional, né? Então, dentro da arbitragem lá, olha, o laudo de Berna de 1900, né? E eu disse, olha, pode ser o laudo de Berna ou o laudo suíço, né? Prestar atenção lá na questão, veio essa questão, fiquei muito feliz. Aqui também, ó, foi dentro essa aqui, a economia do Amapá no século XIX, não é? E ele trouxe para a gente o ciclo da borracha, não é? Que a gente colocou para você, a gente discutiu aqui, o ciclo da borracha, que dentro desse processo do desenvolvimento da economia no século XIX, e sobre, passando aqui um pouquinho, na criação do território federal do Amapá, veio dentro de geografia do Amapá. Eu sempre falo para o professor Edivander Marinho que a gente tem que olhar alguns temas de geografia e de história do Amapá que eles se aproximam. Então, lá dentro dessa questão de geografia, caiu o projeto ICOME, não é? Caiu o projeto ICOME, na criação do território federal, contexto da criação, a estrutura administrativa, os impactos, e aí veio o projeto ICOME, né, quando da questão da exploração do manganês. Então, a resposta, e aqui a gente falou amplamente sobre isso, né? Eu sei que o professor Edivander Marinho também bateu muito nessa tecla, então, poxa, você foi bem preparado, não é? Você estava aí nos acompanhando na aula, eu fiquei muito feliz com isso. Agora, o que é que a gente vai bater aqui para nós do concurso agora do CFO para a Polícia Militar? As temáticas que não vieram lá para o Bombeiro Militar. Então, qual é a minha interpretação? As temáticas que não vieram lá têm 100% de cair agora na prova do dia 2. Ok? Concorda comigo? Então, aquelas temáticas que estão lá no programa de História do Amapá, que não foram contempladas no Bombeiro, 100% de cair na prova da Polícia Militar. Por outro lado, não é? Quando eu fizer o resumão, como eu fiz, lembra que a gente fez um resumão aqui, peguei todas as temáticas, né, de uma vez, fiz aqui um relato. As questões que já foram contempladas lá, tem aí 50% de vir ainda na prova da Polícia Militar. Então eu vou focar nessas temáticas que ainda não vieram. Então eu tenho aqui, não caiu cabanagem do Grão-Pará e seus reflexos no Amapá. Caiu criação do território, mas lá
a economia do século XX. Então, a questão do manganês na Serra do Navio, ela caiu nas transformações econômicas do século XX. Então, na fase mineral ali, que eu trouxe para você, né, a exploração da mineração de manganês, está bem aqui manganês, né, e a gente discutiu todo o processo de desenvolvimento trazido pela exploração mineral na região do então Território Federal do Amapá. Então, caiu em transformações econômicas. Por conta disso, a criação do Território Federal do Amapá, porque esse tema tem esse nome, criação do Território Federal do Amapá. Então, o que isso gerou de reflexos para a população aqui que estava atrelada ao Pará? Houve um desmembramento. Então, a gente falou sobre isso, mas caiu em economia, Serra do Navio, exploração do manganês. Fechou? Então, eu vou tratar novamente da criação do Território Federal do Amapá. Aí eu vou falar da elevação do território federal à condição de Estado-membro a partir da Constituição de 1988. A gente também trouxe isso. Eu creio que essa questão vai vir. Inclusive, eu estou montando um material de alguns projetos de governos que foram implementados durante o período do Estado, ou seja, de 1990, quando ocorre as eleições e que se instala, né, o poder administrativo na ideia de Estado membro da União. Então, tem alguns aí como o PDSA, por exemplo, foi um programa de desenvolvimento, não é? O Amapá Produtivo. Então, a gente vai trazer um pouco isso, que de repente eu vou ajudar o professor Edivander Marinho, que pode vir lá em Geografia do Amapá. Beleza? Então, a gente vai fazer aí essa troca de ideias. Aí, essa aqui eu vou falar, né? Porque essa, com toda certeza, vai vir na prova da Polícia Militar. Essa aqui, com toda certeza, essa temática é a última temática, que são sobre as manifestações populares tradicionais. Então, quando eu olhei aquilo que não foi contemplado, eu disse, olha, com toda certeza, manifestações populares tradicionais vai ter de vir na prova para a Polícia Militar. Então, aqui a gente tem um material que eu aprofundei, lá do resumão, eu fiz um material mais aprofundado, com mais detalhes para você sobre as nossas manifestações populares tradicionais, não é? E eu tenho certeza que uma dessas questões vão cair. E vou aprofundar no sincretismo cultural amapaense, que é a temática dentro de manifestação cultural que eu tirei, tipo assim, eu criei uma nova temática? Não, eu só aprofundei dentro de manifestação cultural a parte do sincretismo cultural amapaense, porque eu quero dividir com você a ideia do que é sincretismo religioso, sincretismo cultural, manifestações religiosas, manifestações tradicionais culturais amapaenses. Ok? Então, eu tenho assim essa ideia de trazer isso bem separado para você nesse nosso momento de revisão ainda. Então, olha só, a parte dos tópicos que não caíram, tá certo? E acho que deu para você entender a nossa aula, né? A gente trouxe assim, uma aula bem resumida, bem dinâmica também, com os principais tópicos, e olha, deu certo, porque aqueles que nós falamos lá no início, todos foram contemplados na prova, né? Na prova. E aí, como o nosso tempo ele corre muito rápido, eu preciso falar das temáticas que ainda não caíram. Nós temos aí ainda 2 semanas para a prova dia 2, né? Hoje é dia 21, próxima terça-feira 28, e aí já é a prova no domingo dia 2, tá certo? Então, na próxima semana eu vou trazer o resumão, não é? Se não conseguir avançar tudo hoje, mas eu trago o resumão e a gente fecha para te preparar, assim como o pessoal do Bombeiro foi bem preparado dentro da temática de História do Amapá. Você que vai fazer o CFO da Polícia Militar também vai sair bem preparado, até porque nós já batemos nessas temáticas quando fizemos o resumo, né? Então eu trago aqui só para a gente aprofundar melhor esse tema, não é? Eles falam lá, a cabanagem no Amapá. Eu falo, a cabanagem do Pará que refletiu no Amapá.
Então, quais foram as causas, né, e o contexto desse movimento? Então, a gente fala que a cabanagem ela foi uma revolta popular, não pode esquecer que ela é uma revolta popular, ela não tem a participação, vamos assim dizer, maior das elites paraenses, né? É mais a participação do povo mesmo. Então, esse grupo de excluídos que faziam parte do Pará, né? E aí esse movimento alcança a região do atual Amapá. Esse movimento tem causas relacionadas às condições socioeconômicas do período regencial brasileiro. Então, eu quero que você não esqueça essa questão aqui. Elas estão atreladas ao que acontece lá atrás. Situações socioeconômicas do período das regências. Então, não pode esquecer a história do Brasil e atrela a história regional aqui. E aí algumas causas principais a gente traz como destaque a exploração das populações indígenas e mestiças, essas populações mestiças conhecidas como cabanos, não é? E essas populações são abandonadas pelo governo central, principalmente após o processo de adesão tardia do Grão-Pará à independência, né? A independência no sul ela é efetivada em setembro de 1822, o Grão-Pará só vai aderir em agosto de 1823. Isso trouxe muita desconfiança por parte do governo imperial de Dom Pedro I, né? Tanto é que em 24 a gente tem a Confederação do Equador aqui no Nordeste, e aí a população do Pará aqui, lá no governo do século XVIII do Marquês de Pombal, foi muito bem assistida pelos projetos do Marquês de Pombal, a elevação dos aldeamentos à condição de vila, o processo de povoamento incentivando o casamento entre portugueses e índias, a ideia do desenvolvimento da agricultura de produção, com a produção do algodão, lembra toda aquela política do Marquês de Pombal? Com a exoneração dele, essa área toda é abandonada, tudo aquilo que ele iniciou aqui foi abandonado e junto com isso nós vamos ter o abandono da própria população, né, do Grão-Pará, que não é assistida pelas políticas do governo central, o que resultaria justamente nessa miséria e marginalização social por parte desses grupos, ok? A insatisfação com as elites locais, por isso que você não tem participação de muita gente que pertence às elites, alguns membros das elites vão fazer parte, mas aí eles vão querer definir as suas ideias para o movimento, mais tarde talvez alguns se afastariam do movimento, até denunciando o movimento ao governo central. Porque o Grão-Pará vai ter uma característica de, mesmo no processo da independência, durante o processo de separação, eles vão se manter fiéis a Portugal, certo? Vão se manter fiéis a Portugal. Então você tem essa ausência da participação majoritária das elites locais, como aconteceu na Guerra dos Farrapos, que foram os estancieiros que lideraram lá, né? Os senhores de terras que lideraram lá. Aqui não, aqui você tem uma insatisfação com as elites locais que, logicamente, desprezavam as populações menos favorecidas. Há uma crise política depois da independência, acabei de citar isso, o Grão-Pará não adere imediatamente à separação política de Portugal, se mantém um tanto quanto fiel ainda à coroa portuguesa, o que mais tarde faria com que o governo central não tivesse tanto interesse em ajudar a província do Grão-Pará. E disputas pelo poder regional, aquela disputa do poder local, pelo poder local, não é? A disputa do chefe de poder político local, atrelado ao governo central. Então você tem essas disputas internas que seriam colocadas como uma das causas que iriam se desdobrar no movimento da cabanagem no Grão-Pará. Quem participa do movimento? Caboclos e índios, negros escravizados e libertos, pequenos comerciantes, alguns líderes de classe média e setores insatisfeitos das elites. Só vai participar das elites aqueles que estão insatisfeitos. Quem são esses? Vamos lembrar de como se configurava o poder no Império? Partido Liberal de um lado, Partido Conservador de outro. Quem estava no poder? O Partido Conservador. Mais tarde, quem vai para o poder? O Partido Liberal. E quando Dom Pedro II se estabelece e afasta o Partido Liberal do poder e coloca o Partido Conservador, alguns membros do Partido Liberal vão se retirar do aspecto de disputa, de debates políticos e vão formatar o grupo dos radicais, que vinham lá do grupo dos chamados exaltados.
Então, alguns membros das elites serão chamados de radicais, outros de moderados. Os radicais são aqueles que vão defender, de uma certa maneira, alguns direitos para as populações menos favorecidas. Então, dentro desse grupo, que não é muito grande, há uma certa insatisfação com o governo central, certo? Bem, no Amapá, que é o que interessa aqui, né? No Amapá, então a gente fez aquela análise no Grão-Pará como um todo, o Amapá, essa região ali formada pela Vila de Mazagão, Vila de São José de Macapá, toda essa área aqui, a partir do Araguari para o sul. Então, porque do Araguari até o Oiapoque era área de contestado, estava em litígio, não é isso? Então, aí eu tenho como isso vai se desdobrar nessa área aqui, ok? Vendo que essa área você tem uma fortaleza na Vila de São José de Macapá, essa fortaleza, logicamente, ocupada por soldados que são da coroa. E aqui agora, se eu estou na regência, são soldados que são do Império, representam o Estado, então de repente a fortaleza está aí, a Vila de São José de Macapá, eu tenho a Vila de Mazagão. Então, como se desenvolveu no Amapá isso? Então, aqui os cabanos, segundo o texto, eles tomaram algumas vilas e alguns povoados e vão estabelecer controle temporário sobre algumas áreas estratégicas. Quais seriam as áreas estratégicas? O Delta ali, lá na região da Ilha de Santana, lembra? Entrou ali, você está em todo esse vale, você entra aqui na frente do Rio Amazonas, aqui você poderia facilmente chegar, né, aqui na Vila de São José de Macapá e estender para dentro, mais adentro aqui, do chamado Vale Amazônico. Então, os cabanos percebem que essas áreas estratégicas são importantes para o movimento e eles procuram se estabelecer nesses locais. A população daqui, né, vai aderir ao movimento. Alguns vão aderir, mas aderiu mesmo, professor? De repente, adere por conta das mesmas condições de exploração, das mesmas condições de miséria, que as populações no Grão-Pará estavam passando. Aqui você tem também ribeirinhos, você tem também os mestiços, você tem também os indígenas, certo? Então você tem uma população de excluídos do processo. Então, de repente, essa população ela vai promover movimentos contra o poder imperial. Se eu estou insatisfeito, eu vou aproveitar. Então, o desenvolvimento aqui se deu mais ou menos nesse aspecto. Bem, como termina isso? De que maneira isso termina? A repressão é violenta, a gente tem isso em toda a história do Brasil, na história do próprio Pará hoje. Então, a gente sabe que a repressão do governo imperial, que era sempre violenta em qualquer movimento, com algumas poucas e raras exceções, mas todas as vezes que a população pobre estava liderando ou fazendo parte de um certo movimento, a repressão era dura, era violenta. A pena de morte era estabelecida, a questão da morte por enforcamento ou fuzilamento. Então, aqui você tem uma repressão violenta, né, ao movimento, você tem uma população que vai ser drasticamente reduzida e esse movimento deixa profundas marcas na memória coletiva, que vai, né, trazer uma certa evidência às tensões sociais aqui dentro da Amazônia. Apesar de ser derrotados, os cabanos, né, fazem parte de um movimento que representa uma importante resistência popular. Dica desse movimento, caso caia na prova, é o movimento de pobres, de excluídos, cabanos miseráveis, né, pobres, miseráveis, excluídos. É um movimento que buscou a participação popular, é um movimento de cunho popular. O povo participou do processo, esteve junto ao processo. É um movimento que traduz a insatisfação com o governo central do Império do Brasil. É um movimento que se estende além do Grão-Pará. É um movimento que ele vai ter uma representação em toda a Amazônia, dessas tensões entre os moradores desse território e o governo imperial central, certo? É um movimento também que demonstra a insatisfação da maioria da população excluída com relação à exploração e ao descaso pelo qual eles estavam passando por parte do governo central. Então, é um movimento de uma representação muito forte no aspecto de resistência
popular à opressão, à exploração daqueles que ocupavam o poder, certo? Então, dá destaque para isso aqui, beleza? O texto que eu montei aqui, ele diz que a cabanagem ela é considerada uma das mais importantes revoltas populares, revolta popular, o grifo, do tempo do Brasil imperial. Então, o seu estudo é muito importante para a gente entender a formação histórica e social no próprio Amapá. Mas por que no Amapá? Porque o Amapá, essa região que eu já falei, fazia parte do Grão-Pará. E o movimento ele se espalha por toda a província do Grão-Pará. Chega um momento que os cabanos chegam até a tomar o poder, estabelecer um governo cabano. E esse governo cabano vai ser mais tarde duramente reprimido por tropas que vão ser convocadas pelo governo regencial, certo? Bem, a outra temática que eu disse, né, a gente não viu ela em história, certo? A gente viu ela em geografia do Amapá, mas no aspecto da economia do século XX, que é a exploração do manganês na região de Serra do Navio, certo? Dentro do projeto ICOME, que eu também falei do projeto ICOME aqui para você. E aí a gente fala da criação do território federal do Amapá. Eu vejo aqui um tema muito forte para cair na prova, certo? Muito forte para cair na prova esse aqui. É um momento da nossa história muito forte, é um momento assim que marca a memória coletiva do amapaense, é um momento de criação do território federal, mas com isso vem a criação do amapaense, do sujeito amapaense, que eu sempre coloco assim, em 12 de setembro de 43 eu durmo paraense e acordo em 13 de setembro de 43 por decreto presidencial como amapaense. E aí quem sou eu? Eu sou um camarada que vim do Pará, me identifico como paraense, né? Todos os meus ancestrais, toda a questão da minha cultura, da minha religião, de lá, da minha terra lá. Eu estou morando aqui porque fui, de repente, até trazido à força, né? E lembra que eu vou colocar que essa região aqui era uma região em que aqueles que não eram benquistos pelo governador do Pará eram mandados para cá. Era uma espécie de castigo isso aqui. Então veja que é um momento assim muito marcante, porque não é só a questão política, mas eu tenho a questão do processo de construção da chamada identidade do amapaense. E essa identidade do amapaense ela vai ser construída. O que é amapaense? O que vai deixar de ser paraense para ser exclusivamente amapaense? Tá certo? Então aí eu trago um destaque. Os paraenses têm lá o Círio de Nazaré, e que ele é replicado aqui no Amapá, aqui em Macapá. Por quê? Porque eu tenho muitos, né, dos paraenses aqui, que naquele tempo estavam aqui, vão manter esse rito. Por outro lado, a Vila de São José, Vila de São José de Macapá, fundada em 4 de fevereiro de 1759, ela tem um santo padroeiro, um santo de devoção, que é São José. Então você tem um processo de investimento nesse rito, transformando São José na representação de devoção do povo amapaense. E aí, a cada ano, o Círio de São José, a procissão de São José, ela tem aí um crescimento muito forte entre os católicos amapaenses, mas que não abrem mão do Círio de Nazaré, tá certo? Então aí você vai percebendo isso. Por isso, a criação do território federal do Amapá, ela é importante no aspecto político, econômico, mas ela tem que ser olhada também, por isso que lá eles trazem as manifestações culturais do amapaense, lembra? Que é o último tópico lá. Bem, a gente tem a criação, né, do território por um decreto, é um decreto-lei, o decreto 5.812, de 13 de setembro de 1943. Não esquece isso, de vez em quando cai uma datazinha aí nesses concursos, certo? Então aqui eu tenho a criação do território federal, em 13 de setembro. Essa é a data oficial da criação do território. Agenda aí, 13 de setembro é feriado, certo? Ele é feriado. No início da elevação de território para Estado, houve um debate se 5 de outubro, que é o dia
em que a Constituição é promulgada e eu tenho o território sendo transformado em Estado, a primeira equipe de deputados estaduais eleitos em 1990 começou esse debate. E agora, vamos esquecer o 13 de setembro, o feriado agora aqui vai ser 5 de outubro, não é? E se debateu tanto, não, nós temos o 13 de setembro como memória coletiva. O 13 de setembro nos remonta aos desfiles da Avenida FAB, nos remonta aos jogos escolares, nos remonta à grande evolução que é realizada por estudantes no estádio Glicério Marques, nos lembra o 13 de setembro o concurso de bandas que eram realizadas. Então, eu tenho uma série de eventos que partem das escolas que preparavam a juventude naquele momento, né? E aí, como que eu vou fazer? Eu vou esquecer tudo isso? O que é que eu tenho em 5 de outubro? Não tenho muita representação. Então, alguns deputados estaduais, né, se organizam e a Assembleia Legislativa decide por manter o 13 de setembro como feriado do estado do Amapá, o que acontece até os dias de hoje. E aí ele soma com o 7 de setembro, né? O que a República esqueceu, deixou de realizar os desfiles, foi no 5 de setembro, o antigo Dia da Raça, né? Hoje é dia das manifestações étnicas, mas isso aqui é uma outra temática. Então, marca aí 13 de setembro, é o feriado, é a data oficial de criação do território. Quando ele foi instalado, quando ocorre a instalação, não esquece aí, com a nomeação do primeiro governador territorial, tá certo? O primeiro governador territorial. Então, eu tenho a instalação do território federal do Amapá. Bem, qual é o contexto político da criação do território? Ele é criado no dia 13 de setembro de 43, durante o governo Getúlio Vargas, não esquece qual é o governo, né? Através do Decreto-Lei 5.812, importante. Essa decisão faz parte de uma política nacional, então uma política do governo varguista, dentro do contexto do Estado Novo, no contexto da guerra, da Segunda Guerra Mundial, no contexto de criação de territórios federais em áreas consideradas estratégicas para a segurança nacional e para o desenvolvimento nacional. Tá? Para a segurança e desenvolvimento nacional. Então, eram áreas em que os estados não tinham condições de fazer investimento, de desenvolver aquelas áreas, e como são áreas de fronteira, o Brasil vai precisar proteger isso, certo? Lembremos da guerra que está eclodindo na Europa, então há um temor de certas fronteiras serem invadidas, e aí o que é que você vai ter? O governo varguista vai tomar a decisão de desmembrar essas áreas de fronteiras, principalmente fronteiras dos estados que não tinham condições de investimento, e a União vai adotar para si a responsabilidade para o desenvolvimento desses territórios, certo? Então a região ela é desmembrada do estado do Pará, passando à administração direta do governo federal. A criação do território tinha alguns objetivos múltiplos. Olha aí, de repente, uma questão da tua prova. Hein? Quais seriam? Fortalecer a presença federal na região fronteiriça sensível, promover o desenvolvimento econômico com a exploração mineral, caiu na prova do bombeiro lá, exploração do manganês, Serra do Navio, projeto ICOME, e garantir o controle sobre uma área estratégica da Amazônia. No caso do território, nós somos área, né, estratégica, a nossa posição geográfica é estratégica. Aí você remonta lá a questão da elevação do povoado à condição de vila de São José, lá no século XVIII, e lembra, para garantir a soberania portuguesa aqui, para estabelecer defesa da fronteira, aí cria-se a vila, né, eleva a questão da vila de São José, a ideia do projeto de construção da fortaleza de São José para defender essa região. Então, a mesma ideia traz para cá. Então, é uma área de fronteira, é uma área que precisa ser olhada. Estamos num contexto de guerra mundial, então era necessário estabelecer o controle sobre áreas estratégicas da Amazônia. Aí a gente vai para a questão administrativa. Então, é olhar o território, é perceber o território. Então, o território não possui autonomia política, ele não possui essa autonomia porque ele é governado pela União. O governador daqui é nomeado diretamente pelo presidente da República. Não havia eleição para os cargos executivos. E a população tinha uma
representação limitada no Congresso Nacional. No aspecto dos objetivos estratégicos, a ideia de segurança de fronteira com a Guiana Francesa, exploração de recursos minerais, a integração territorial amazônica e o desenvolvimento de uma infraestrutura básica seriam os principais objetivos. O presidente Getúlio Vargas, antes de 43, ele vem até a Amazônia e no seu discurso, naquele momento, ele vai dizer que a Amazônia passaria a ser prioridade no seu governo. Olha que vários presidentes já falaram isso dessa nossa região, não é verdade? Então seria prioridade. Dentro dessa prioridade, a gente pode elencar a ideia da criação dos territórios federais, porque aqui você tem o Amapá, você tem o território federal de Roraima, o território federal de Rondônia. Já havia sido criado em 1940 o território federal do Acre, certo? Todas regiões de fronteira. Os impactos imediatos nisso. Bom, eu tenho grandes investimentos federais em infraestrutura, aí eu tenho a mudança na relação de trabalho. No ciclo da borracha, ela era através do aviamento, que é o endividamento do trabalhador diretamente ao patrão, ao dono do seringal. Aqui eu tenho a chegada de funcionários públicos, então a relação de trabalho assalariado. Eu tenho um funcionário do Estado, né, alguém que é representante do Estado, dentro do contexto da política de Getúlio Vargas para o funcionalismo público, que foi muito forte no seu governo. Tá certo? Aí eu tenho a exploração, o início da exploração mineral organizada, que é destaque para o projeto ICOME, e o crescimento populacional. O crescimento populacional gradual dessa área aqui. Tá certo? Gradual dessa área aqui, ok? Então, dentro dessa situação do território federal do Amapá, você não pode esquecer a ideia do primeiro governador, Janari Nunes, quando chega aqui, ele vai trazer o trinômio sanear, educar e povoar. Não esquece, sanear, educar, povoar. O que era isso? O lema, vamos assim chamar, do primeiro governador que foi nomeado para cá pelo presidente Getúlio Vargas, Janari Gentil Nunes, que traz consigo todo esse processo administrativo, que traz consigo todo esse projeto de integração, de desenvolvimento para essa região, trazendo esse forte impacto para uma população que, ao chegar aqui, ele vai mudar a capital lá do Amapá para Macapá, e em Macapá a gente tem uma população de um pouco mais de 1.280 moradores aqui. Ao chegar aqui, ele vai iniciar um processo de urbanização dessa região, melhorando a frente da cidade, construindo aqui estruturas de moradia para os funcionários que foram trazidos por ele lá do Rio de Janeiro, melhorando aqui as condições de saneamento, lembra que isso faz parte do lema dele, constrói em torno de 106 escolas, isso durante o governo de Janari, 106 escolas. Ele constrói a maternidade, constrói o hospital geral, que são esses que estão aí até os dias de hoje. Ele constrói todo o ambiente administrativo para os funcionários públicos serem alocados nesses órgãos federais. Ele começa um processo de investimento na abertura de caminhos, de estradas para a integração, principalmente dos 3 primeiros municípios, Macapá, Mazagão e Oiapoque, que foram os 3 primeiros municípios. E depois ele vai investindo cada vez mais no aspecto social. Então ele vai desenvolvendo a ideia do lazer, ele traz cinema, ele traz um aeroclube para cá. Então é aquela ideia de um desenvolvimento para a região trazido a partir do ideal de Getúlio Vargas, dentro do contexto da guerra, também não esquecendo o contexto da fronteira, dentro do contexto do início da exploração do manganês na região de Serra do Navio. Nós temos uma dinamização dessa economia com investimentos, por exemplo, na agricultura. Ele vai abrir polos de desenvolvimento. Dentro desses polos de desenvolvimento, destaque para a fazendinha, o nome é fazendinha, uma fazenda. Aí eu tenho polos que vão trazer a vitrine, aí ele vai criar a feira agropecuária, que até hoje nós temos a existência dessa feira.
Então, dentro do contexto territorial, você tem a ideia da construção de praças para o desenvolvimento do lazer e ocupação das pessoas, a ideia de segurança, então a criação da guarda territorial para a proteção da população. E aí você percebe nesse aspecto a urbanização, né, dentro da ideia de modernização. Então o que é que nós temos? Nós temos a concepção de que o território traria essa nova estrutura administrativa, não é? E essa questão estratégica de desenvolvimento em infraestrutura básica, ok? Bem, a outra temática que eu vejo que pode cair na nossa prova do dia 2 é o processo de transformação do território em Estado. Quem foi que fez isso? A Constituição Federal de 88, né? Porque ela traz para nós, amapaense, um marco histórico, onde o território seria transformado em Estado pleno da Federação Brasileira. Esse processo ocorre num contexto da redemocratização do país e da descentralização político-administrativa. Olha só, as motivações da transformação do território federal do Amapá em Estado membro da União. Então, vem, primeiramente, a partir da promulgação constitucional, tem o artigo 14, olha aí, o artigo 14, né? E de repente, assim como caiu a exploração do manganês no projeto ICOM em Geografia do Amapá, se de repente eles trazerem essa questão aqui dentro do direito constitucional, né? Já prestou atenção? De repente vem lá, né? Porque, olha, o artigo 14 do ato das disposições constitucionais transitórias determinou a transformação do território em Estado membro da União. Olha só, né? Quando é instalado esse Estado novo, né, com a posse das autoridades eleitas e o início do funcionamento das instituições estaduais autônomas, ou seja, as instituições agora têm autonomia administrativa, político-administrativa, não estão atreladas mais à União, né? A Constituição Estadual é elaborada e promulgada, ela não é outorgada, em 1991, com a eleição da primeira Assembleia Legislativa Constitucional do novo Estado criado pela Constituição. Então, eu tenho conquistas da estadualização. Primeiro, autonomia político plena. Então, nós elegemos o nosso governador, nós elegemos os deputados estaduais, elegemos deputados federais, senador, elegemos prefeitos, vereadores, certo? Então, eu tenho autonomia política plena, poder de eleger os nossos representantes, já citei. Uma Assembleia Legislativa própria, nossa LAP. Gestão de recursos e políticas públicas. Então, o governador, ele será o ordenador de despesas agora a partir desse processo. Teremos representação no Senado Federal, nós temos 3 senadores ali no Senado Federal, e a criação de uma estrutura judiciária estadual. Eu lembro do primeiro concurso para o Tribunal de Justiça do Amapá, e aí nesse processo de expansão, mais tarde criação de outros municípios, a questão dessa estrutura judiciária estadual ela vai também ser expandida. Quais seriam os desafios? Estou terminando, um minutinho aqui, presta atenção nessa dica. Quais seriam os desafios iniciais, desse novo Estado membro da União? Primeiro, a construção de capacidade administrativa. Era necessário refazer todo o processo, que vai substituir o que era o território federal do Amapá. A formação de quadros técnicos, necessário pessoas com competência, com habilidades para assumir cargos que agora vão ser criados dentro da gestão pública estadual. Então, acabar com a ideia de cargos por indicação, mas cargos por competência. A ideia de alguém ser colocado numa função e saber desenvolver aquela função tecnicamente. Então, para isso, essa formação de quadros técnicos vai pedir que a educação seja ampliada, que a educação saia do aspecto do ensino médio, o antigo segundo grau, que se tinha durante o período do território, e que se pense em escolas profissionalizantes, em escolas de preparação técnica,
e nesse contexto se pensa a ideia de uma universidade pública, em um primeiro plano uma universidade federal, que vai acontecer com a criação, né, da Universidade Federal do Amapá, no início dos anos 90, ela nasce juntamente com esse processo do Estado. Logo mais tarde, um pouco mais tarde, a gente tem a Universidade Estadual do Amapá, justamente para atender a esse desafio de formação de quadros técnicos. A organização institucional, importantíssimo isso como desafio desse novo Estado. A dependência de repasses federais, aqui está um negócio muito forte para a gente, né? A dependência de repasses federais, ou seja, não há nesse momento a ideia de uma economia que sustente o Estado. A economia é muito fragilizada. O processo de exploração mineral ele começa a entrar em decadência ali a partir do início dos anos 1990, então o Estado não se preparou para a saída do projeto ICOME. O projeto Jari também ele entra numa questão de crise, e aí os governadores que assumem trazem projetos que não atendem numa economia que vá sustentar. Então o Estado ainda vai depender muito do repasse federal, o tal do FPE, né, que é o Fundo de Participação do Estado. E aí os municípios, a gente vai ter a criação de vários municípios, chegando a 16 municípios, o Fundo de Participação Municipal. Então, nesse contexto, o que é que você vai perceber? Você vai perceber a ideia de que esses repasses federais ainda vão ser um desafio que, se Deus quiser, agora com o desenvolvimento, investimento no agronegócio, que foi uma coisa muito bacana, a ideia da liberação para os estudos para a futura exploração do petróleo, isso vai dar um boom muito grande na nossa economia, e outros caminhos aí, como na área da tecnologia, poderão dar aí, finalmente, uma certa independência econômica para o Estado. Não é? A equipe está me pedindo para sair já jogando a questão do outro professor. Estou terminando, estou passando 2 minutinhos. Só falta fechar essa infraestrutura limitada e essa economia pouco diversificada, que é o que eu acabei de falar para você. Essa economia pouco diversificada, já estou saindo aqui, ela vai se desenvolver ou desenrolar justamente dentro dessa ideia. Exploração de petróleo, a questão do agronegócio, um investimento muito maior na agricultura familiar, investimento em exploração extrativistas, mas com consistência, dando todo o apoio às populações tradicionais, às populações ribeirinhas. A questão da pecuária, que sempre foi uma marca dessa região. Então, você tem essa ideia também das tecnologias que estão chegando, essa nova onda dentro dessa nova sociedade. Então, de repente, esses desafios poderão ser vencidos, ok? Galera, eu fico devendo somente a questão das manifestações populares. E aí, na próxima aula, eu vou fazer um resumão, começando aqui pelas manifestações, que é um dado que eu acredito que vai cair na prova, isso aqui é uma questão certa. E aí, eu te espero na próxima aula. Se inscreva para o nosso simulado, dia 26, o nosso simulado para o CFO-PM, lá no Meu Desafio EAD. Se inscreva, teste o seu conhecimento e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!